Nesta aula, iremos falar sobre razões trigonométricas na circunferência. Para começarmos, iremos falar sobre o seno e cosseno. Porém, temos que ter em vista o que é o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico se trata de uma circunferência de raio unitário, ou seja, de raio 1, sobre a qual traçamos dois eixos perpendiculares entre si, ou seja, dois eixos que formam um ângulo de 90 graus entre si e se interceptam exatamente no centro dessa circunferência. O ciclo trigonométrico serve para representarmos qualquer número real na circunferência. Em nosso caso, representamos aqui o número real alfa. E esse número real alfa ele possui um par de coordenadas x e y que estão associadas aos eixos ortogonais, ou seja, aos eixos x e y que estão sobre a circunferência. A abscissa, ou seja, a projeção ortogonal desse ponto sobre o eixo x, nos dá o cosseno de alfa. E a ordenada do ponto alfa nos dá o seno de alfa, ou seja, a projeção ortogonal do ponto alfa sobre o eixo vertical é o seno de alfa. Talvez para vocês ainda não esteja claro o que é projeção ortogonal. Então, quando a gente tem um ponto alfa, para que a gente projete esse ponto ortogonalmente sobre o eixo horizontal, no caso, basta que a gente trace um segmento de reta, que é perpendicular, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus com o eixo horizontal. E então, a projeção do ponto alfa sobre o eixo horizontal vai ser a medida algébrica do segmento de reta, que vai do centro da circunferência até o ponto onde esse segmento de reta que a gente traçou intercepta esse eixo. Isso aqui é a projeção ortogonal do ponto alfa sobre o eixo horizontal. E o mesmo raciocínio a gente aplica aqui quando a gente fala projeção ortogonal do ponto alfa sobre o eixo vertical. A gente traça um segmento de reta que é perpendicular a esse eixo e chamamos de projeção ortogonal sobre o eixo vertical do ponto alfa o segmento de reta que parte da origem e vai até o ponto onde esse segmento de reta que a gente traçou intercepta o eixo vertical. Talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês, mas no próximo quadro eu vou dar uma justificativa geométrica do porquê a gente chama esses valores aqui de seno e cosseno. Então, seguindo com a análise daquela circunferência trigonométrica que a gente estava vendo no quadro anterior, temos aqui o ponto alfa, o seu seno, o seu cosseno e o raio da circunferência que vale 1. Vamos então destacar esse retângulo aqui e dar nomes aos vértices A, B, C e D. Esse retângulo aqui, Por que eu sei que essa figura aqui se trata de um retângulo? Porque o lado AB ele é igual ao seno de alfa e ambos são perpendiculares ao eixo x. Então eu posso dizer que AB ele é paralelo a CD, porque ambos formam um ângulo de 90 graus com o eixo horizontal. Esse segmento de reta que vem da projeção ortogonal do ponto alfa sobre o eixo x, portanto esse segmento de reta ele é perpendicular ao eixo x, então ele forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. E o eixo y, como já falei anteriormente, quando eu estava definindo o ciclo trigonométrico, esse eixo y, ele faz um ângulo de 90 graus com o eixo x. Então, ambos são paralelos e possuem a mesma medida. Dessa maneira, a gente também pode pegar e destacar desse retângulo um triângulo. Poderia ser o ADC ou o ABC. Ambos fazem parte do mesmo retângulo, portanto são iguais. Eu vou destacar aqui o triângulo ABC. Aqui eu desenhei o ângulo alfa. Esse ângulo alfa nada mais é do que o ângulo central associado ao ponto alfa. Então, de trigonometria no triângulo retângulo, a gente sabe o quê? Que o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Ou seja, quem que é o cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto ao ângulo alfa é o lado AB do triângulo, pois é um dos lados do triângulo que não toca o ângulo alfa. E quem que é a hipotenusa nesse triângulo retângulo? É o lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui, o ângulo de 90 graus, lá da projeção
ortogonal do ponto alfa sobre o eixo horizontal, ó, desse segmentinho de reta que a gente traçou. Então, a hipotenusa nesse triângulo retângulo tem valor 1, que é o raio da circunferência, ó, 1, raio unitário. Então, o seno de alfa nada mais é do que o cateto oposto, o lado AB, dividido pela hipotenusa, que é 1, e AB dividido por 1 é igual a B, ou seja, qualquer número dividido por 1, a gente sabe que é esse mesmo número. Então a gente sabe que seno de alfa é igual a AB dividido por 1, e qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, portanto, seno de alfa é igual a AB. Aqui, ó, AB, esse segmento aqui, tem a mesma medida do seno de alfa, então tá aí porque que a gente fala que esse cara aqui é o seno de alfa, porque realmente, geometricamente, a gente consegue ver que esse cara é o seno de alfa. E o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o lado que também é lado do ângulo alfa. Então, aqui ó, o BC toca o ângulo alfa, portanto ele é o cateto adjacente. E o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa é 1, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, BC dividido por 1 é igual a BC. E tá aqui, ó, BC, se a gente for voltando, ó, BC é o cosseno de alfa. Então, por isso que esse segmento aqui a gente fala que ele é o cosseno de alfa. E esse cara aqui a gente fala que ele é o seno de alfa. Agora vamos estudar os sinais das razões trigonométricas no ciclo. Primeiro, iremos falar como se comportam os sinais da função trigonométrica seno. Essa análise é feita por quadrantes, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, analisando o primeiro quadrante, a gente observa o quê? Que quando escolhemos qualquer ponto do primeiro quadrante e fazemos sua projeção sobre o eixo y, ó, o eixo y está destacado em vermelho, que é o eixo dos senos, a gente observa o quê, ó? Que todas essas projeções, ó, elas se encontram acima do eixo horizontal, portanto, são maiores que zero. Da mesma maneira para o segundo quadrante, ó, se a gente for pegando qualquer ponto da circunferência e projetando ele sobre o eixo vertical, a gente observa que todas essas projeções estão acima do eixo horizontal. Portanto, o segundo quadrante também apresenta só senos positivos. Agora, para o terceiro quadrante, a gente pode observar o quê? Quando projetamos um ponto do terceiro quadrante sobre o eixo vertical, a gente observa que essas projeções elas se encontram todas abaixo do eixo horizontal, ó. Vamos pegando aqui, projetando sobre o eixo vertical, ó, a gente está observando que todas elas estão abaixo do eixo horizontal. Portanto, qualquer ponto que a gente pegue no terceiro quadrante vai ter seno negativo. E agora, finalmente, para o quarto quadrante, a gente pode observar também, fazendo as projeções de qualquer ponto do quarto quadrante sobre o eixo vertical, a gente observa que todas essas projeções, ó, elas são menores que zero. Por quê? Porque estão abaixo do eixo horizontal. Quem que é o eixo horizontal? É o eixo x, ó. Então, qualquer ponto que a gente pegar que pertença ao quarto quadrante, esse ponto vai ter seno negativo. Agora vamos fazer o estudo de sinal para os cossenos. Ó, a gente pode observar que para o primeiro quadrante, se a gente projetar os pontos sobre o eixo horizontal, a gente vai ver que todas essas projeções estão à direita do eixo horizontal. Então, podemos concluir o quê? Que o cosseno ele é positivo para arcos do primeiro quadrante. Agora no segundo quadrante, ó, fazendo a projeção desses pontos aqui que pertencem ao segundo quadrante sobre o eixo horizontal, podemos observar que essas projeções, ó, elas se encontram todas à esquerda do eixo vertical. Portanto, o cosseno de qualquer ponto que pertence ao segundo quadrante, ele é negativo. Agora, analisando o terceiro quadrante, ó, mais uma vez, vamos fazendo as projeções aqui. Vamos imaginar que estamos projetando os pontos
do terceiro quadrante sobre o eixo horizontal, ó. A gente observa que essas projeções, ó, todas elas se encontram à esquerda do eixo vertical. Portanto, o cosseno dos pontos que estão localizados no terceiro quadrante, eles são negativos, ó, eles estão à esquerda do eixo vertical. E finalmente, para o quarto quadrante, a gente pode observar o que, ó? Projetando, ó, esses pontos sobre o eixo do x, a gente observa que essas projeções, elas se encontram, ó, à direita do eixo vertical. Portanto, o cosseno dos pontos que pertencem ao quarto quadrante, ó, eles estão à direita do eixo vertical. Então, o cosseno dos pontos do quarto quadrante são positivos.